Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica e nós continuamos então falando dos milagres de Jesus. Hoje nós separamos todos os milagres que fazem referência ao domínio que Jesus exercia sobre a natureza, sobre as coisas. Então, não só os demônios lhe rendiam respeito, mas a natureza também ouvia os seus mandamentos, os seus mandos. Né? Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede proteção, pede discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, para que nós possamos ver mais alguns milagres de Jesus. O primeiro milagre de Jesus, na verdade, ele foi um pouquinho adiantado, mas Jesus o realizou assim mesmo porque Deus permitiu. Isso acontece em Caná, na Galileia, está contado por João, capítulo 2, do 1 ao 11, tá? E Maria, sua mãe, tem aqui um papel importante. Dizem alguns comentadores que Maria era uma das pessoas responsáveis por organizar o casamento. Por isso que num determinado momento, quando falta vinho, né, ela traz a Jesus o problema. Só lembrem-se que os casamentos naquela época, eles demoravam quase uma semana, 7 dias, mais ou menos, era o tempo que se demorava no casamento. E as pessoas iam, vinham, chegavam, etc., tá? Para parabenizar os noivos. O vinho era muito especial porque ele simbolizava a alegria do povo com Deus. Portanto, era um elemento essencial nas festas e principalmente no casamento, porque significaria aí que agora o casal estaria feliz, em harmonia, em grande felicidade entre si e com Deus. Muito bem, e ela apresenta o problema: faltou vinho. E aí Jesus responde uma coisa assim que a primeiro momento você pode imaginar, nossa, que estúpido da parte dele para a mãe. Ele diz: mulher, que tenho contigo? Não chegou a minha hora ainda. E Maria vai para os outros e diz: faça tudo o que ele mandar. Ou seja, ele respondeu a contento. Para nós parece um insulto, mas não é. Mulher era uma palavra que se dizia às pessoas, às mulheres que eram de um status elevado. Né? Então, ou se tinha muito respeito, ou a rainhas. Então, se chamava mulher. Então, aqui ele está chamando a mãe dele, não de mãe, mas de mulher, com respeito, com status. É o que a gente vai ver lá no Calvário, ou quando, depois dele ressuscitado, quando fala com Maria Madalena. Tá? Então, é um respeito, mulheres de status para a pessoa que está respondendo. Que tenho contigo significa dizer que ele não estava mais sujeito às orientações da mãe, mas ele estava sujeito às orientações de Deus. Então, não é chegada a minha hora ainda, não é plano de Deus que eu faça isso, ou eu só vou fazer se for plano de Deus. Se não for plano de Deus, eu não vou fazer só porque você está me pedindo. Tá? Porque na verdade, veja aqui, que ela não estava pedindo um milagre, ela estava trazendo um problema. Como Jesus ia resolver, ela não sabia. Mas Jesus sabia. Né? E mesmo num primeiro momento parecendo não ser hora, ele faz o milagre, ou seja, ele transforma água em vinho. Ele manda que se encham 6 talhas de água. 6 talhas eram 6 recipientes, o que vai dar entre mais ou menos, dependendo do tipo da talha, ela era um pouquinho maior ou um pouquinho menor, mas pelo menos 400 litros de água foram colocados ali. Então, entre 400 a 600 litros de vinho foram transformados a partir da água. Jesus domina a natureza.
Depois nós temos uma passagem, está em Mateus, Marcos e Lucas, os três vão falar sobre essa passagem. Eles estão vindo da obra e eles estão passando pelo Mar da Galileia, eles estão dentro de um barco. O Mar da Galileia é um mar mais baixo do que o nível do mar, ele fica 213 metros abaixo do nível do mar. E porque ele fica mais baixo e tem montanhas em volta, essa disposição geográfica, geológica, faz com que tempestades surjam do nada. Então eles entraram no barco normal, dali a pouquinho vem uma tempestade imensa. Essa tempestade estava pondo o barco a pique, estava entrando água, existiam outros barcos por ali, estava todo mundo desesperado, porque eram tempestades realmente graves que poderiam levar à destruição do barco e, eventualmente, à morte das pessoas. E Jesus estava dormindo. Por que Jesus estava dormindo, Helene? Porque ele estava exausto, ele havia trabalhado o dia inteiro pregando, ensinando, curando. E isso fez com que ele cansasse. E ele estava deitado, dormindo. E aí os apóstolos, os discípulos dizem, salva-nos. Uma outra versão, não se importa que pereçamos. Ou seja, eles estavam em puro pânico. Eles estavam em pânico porque eles sabiam que iam morrer se não acontecesse alguma coisa. E Jesus acorda com aquilo. E, poxa vida, mas por que você está me cobrando isso? Porque eles estavam cobrando de Jesus que Jesus estava dormindo enquanto eles estavam morrendo. Né? Então, é uma cobrança de Jesus. E Jesus, ele se irrita um pouquinho e ele chama aqueles de homens de pouca fé. Queridos, a tradução para homens de pouca fé é bem legal, é bem amena. Porque a tradução correta do que Jesus falou é seus covardes. Ele chamou os discípulos de covardes. É isso. Eles estavam vendo tanta coisa, eles estavam fazendo tanta coisa e eles se deixaram acovardar. Então Jesus fala a palavra correta. Vocês são covardes. Vocês não têm fé. Vocês são covardes. Ele repreende o vento, ele repreende o mar. Então ele diz, cala-te, aquieta-te. O poder da palavra faz com que tudo se acalme e tudo volte à paz e tranquilidade como antes era. E todo mundo fica abismado. Jesus domina a natureza, tem poder sobre a natureza. Numa mesma situação, eles estão ainda no Mar da Galileia, diz a palavra, né? Nós temos aqui Mateus, Marcos e João, agora não Lucas, mas é João que fala, que eles estão indo de um lado para outro no Mar da Galileia. Às vezes ficava mais fácil se você fosse atravessar, né? Em vez de dar a volta por terra, ficava mais fácil você atravessar pelas águas, pelo Mar da Galileia. Então eles dizem que era mais ou menos a 4ª vigília da noite. De acordo com os romanos, como eles dividiam, como o dia, a noite começava às 6 horas, né? Começava o próximo, então eles dividiam isso, vai dar mais ou menos entre 3 e 6 horas da manhã, da madrugada, né? Então eles foram de barco e Jesus tinha ficado orando. E aí, quando ele vê que a coisa tem meio que uma tempestade, um negócio assim, ele vai em direção ao barco. E ele anda sobre a água. Então você imagina o controle que ele tinha da natureza. E eles ficam assustados pensando que era um fantasma. Isso é uma crendice. Isso é uma coisa de marinheiro, de achar que é um fantasma das pessoas que tinham morrido, afogada, não sei o que, não sei o que. Isso é uma crendice. Então eles que andavam com Jesus, eles que tinham visto e presenciado um monte de coisa, agora eram dados a tipo crendice, que é isso, né? E aí Jesus se apresenta, ele diz, não, sou eu. E aí Pedrão, né, que ele quer, né, ele diz, eu quero ir contigo, me deixa aí. E ele diz, venha. E Pedro começa a andar.
E quando ele começa a andar, o vento forte, aquela coisa arada toda, ele já conhecia o mar, e ele ficou com medo. E o medo dele foi maior do que o que ele estava presenciando ali. E ele começa a afundar. E Jesus pega, recolhe Pedro, e os dois vão para dentro do barco, né? E Jesus o chama de novo de homem de pouca fé, tá? Porque ele se deixou levar pelas aparências e não por aquilo, pelo poder que ele estava vendo, que ele estava dominando a natureza. Bom, depois acontecem a multiplicação dos pães. São, na verdade, duas histórias, por isso que nós temos várias passagens aqui colocadas. De Mateus nós temos as duas passagens, as duas multiplicações, Marcos a mesma coisa, e aí Lucas uma passagem, João outra passagem. São duas multiplicações de pães. A primeira multiplicação de pão ocorre, já era tarde, eles chamam de tarde, que a hora já era avançada, 18 horas já era o dia seguinte praticamente. Tá? Então as pessoas não tinham para onde ir, elas estavam com fome, era um lugar deserto, né? E aí, a segunda multiplicação foi no Mar da Galileia. Mas mesmo assim, as pessoas passaram o tempo todo ouvindo, aprendendo, sendo curadas por Jesus. A segunda multiplicação dos pães aconteceu 3 dias. Por 3 dias Jesus ficou ensinando, eles ficaram ouvindo, etc. Por 3 dias aquilo aconteceu e, portanto, já não tinha mais comida, né? Então, na primeira multiplicação, ele pega 5 pãezinhos e 2 peixinhos, tá? Os 5 pães de cevada e 2 peixes. E aqui é uma coisa muito interessante. Jesus é o pão da vida. Então ele multiplica os pães. E é uma coisa interessante que peixe, o nome do peixe é ictus. Ictus quer dizer peixe. E aí os primeiros cristãos, eles fizeram um jogo com a palavra ictus. Jesus, porque J não existe na língua deles, né, na língua grega. Então, Jesus ou Jesus, Christus, CH, Christus, Theos, Deus, Deus, único, Soter, Filho. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho único de Deus, né? Filho de Deus. Na segunda multiplicação, são 7 pães e alguns peixinhos, não se diz quantos. Aqui nós temos uma lição importante. Qual é essa lição? O que é insuficiente para o mundo é suficiente para Jesus, porque ele domina a natureza e ele pode transformar 5 ou 7 pães, 2 ou alguns peixinhos, em uma quantidade muito grande de alimento. Isto é, ele manda os seus discípulos fazerem o povo ordenadamente se sentarem em grupo de 100, de 50, né? Então, 100 grupos de 50 dá 5.000, né? Certinho. Então, 5.000 homens. 5.000 homens. Mas as mulheres e as crianças não eram contadas naquele tempo. Só os homens eram contados. Então, 5.000 homens. E sobraram 12 cestos, provavelmente o cesto de cada um deles. Significa dizer que eu tenho aqui uma referência às 12 tribos de Israel, tá? Ou seja, Jesus é pão suficiente, é salvação suficiente, é alimento suficiente para todas as tribos, para todo o Israel, porque sobraram 12 cestas. Essas cestas eram menores. No segundo milagre foram 4.000 homens, fora as mulheres, tá? E sobraram 7 alcofas. Alcofa é uma cesta maior. É uma cesta, é o mesmo tipo de cesta que Paulo usou para fugir pela janela, pelo muro, né? Então cabia um homem dentro. Então sobraram 7 alcofas, tá? 7 é tido por eles como um número perfeito. Amém, amados? Bons estudos.